A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um comentário de mais uma lição. Queremos lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical, que é o alicerce da criança, a coluna do jovem e o teto da família. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, pode adquirir mais conhecimento, entendendo que a Escola Bíblica Dominical se dá quando o aluno frequenta a sala de aula no domingo pela manhã. E nós estamos agora diante de mais um desafio. Nós vamos estudar uma lição cujo tema é Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. É o segundo trimestre de 2019, cujo comentarista é o pastor Elienay Cabral. É um grande mestre das Assembleias de Deus. Meus irmãos, no trimestre passado, nós crescemos muito em Cristo, pelo qual nós estudamos sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E nesta oportunidade, nós vamos estudar sobre a lição de número 1, Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Nós sabemos que Deus, ele fez o mundo inteiro em 6 dias, mas ele precisou de 40 dias para instruir Moisés sobre o tabernáculo. Foram usados mais de um capítulo para descrever a estrutura do mundo, mas ele precisou de mais de 6 capítulos para mostrar a Moisés como seria a construção do tabernáculo. Porque quem fez o mundo foi Deus, e quem fez o tabernáculo foi o homem. Daí nós já podemos entender que tudo o que Deus faz é perfeito, não é verdade? E nós sabemos que o tabernáculo é uma sombra, é um tipo, é uma parábola, é uma comparação, é um exemplo do verdadeiro tabernáculo celestial, porque este tabernáculo de Moisés é uma cópia do verdadeiro tabernáculo que está lá no céu. Amém? Então, nós vamos entender que o mundo espiritual é mais real do que o mundo material, porque é o mundo espiritual que sustenta o mundo material. Antes que existisse o mundo material, já existia o mundo espiritual. Então, antes de existir o tabernáculo de Moisés, que é chamado na Bíblia de tabernáculo terreno, já existia o tabernáculo celestial. Tem um versículo que eu gostaria de ler em Êxodo capítulo 36, versículo de número 6. Acompanhe comigo esta leitura. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais ofertas. Que coisa linda, não é verdade? Esse texto está dizendo que Moisés mandou o povo parar de trazer oferta, porque Moisés estava ajuntando o material para a construção do tabernáculo. O povo estava trazendo ofertas. Eram ofertas voluntárias. Chegou um momento em que Moisés disse: parem de trazer oferta. Vocês devem parar. Eles estavam trazendo ouro para obras de ouro. Eles estavam trazendo prata para obras de prata. Bronze para obras de bronze. Porque cada oferta tem um lugar determinado, não é verdade? Então Moisés mandou que eles parassem de trazer aquelas ofertas. Eu também não posso me esquecer que Davi mandou juntar também todo o material para a construção do templo. Chegou um momento em que Davi também fez a mesma coisa. Mandou o povo parar de trazer ofertas. Sabe por quê? Porque o tabernáculo era um projeto de Deus, bem como o templo também
era um projeto de Deus. E quando o povo sabe que o projeto é de Deus, eles ofertam voluntariamente, eles ajudam, eles se entregam, porque o projeto é de Deus. Então o tabernáculo era um projeto de Deus. O templo também era um projeto de Deus. E agora é a vez da igreja. A igreja também é um projeto de Deus. E assim como o tabernáculo deu certo, o templo deu certo, a igreja também vai dar certo. Aleluia! Louvado seja Deus. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja, ela é um projeto de Deus. Veja que Deus, primeiramente, ele falava na tenda dos patriarcas. Depois, ele falava no tabernáculo de Moisés. Depois, ele falava no templo de Salomão. E agora, ele fala através da sua igreja. Aleluia! Porque quem nos leva até o Pai é Jesus. Mas quem nos leva até Jesus é a igreja. Chegou a vez da igreja. É a era da igreja. Nós sabemos que a igreja, ela está vivendo uma pausa das 70 semanas de Daniel. Quando se completou 69 semanas, Deus deu uma pausa para que houvesse a igreja. Então nós estamos vivendo a era da igreja. Já fazem mais de 2000 anos que Deus deu uma pausa nas 70 semanas de Daniel. É o nosso tempo. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. Você também é a igreja do Senhor Jesus. E nós devemos fazer a obra de Deus. Uma coisa que me chama, meus irmãos, muito a atenção no tabernáculo é que havia vários passos ali a se dar. Por exemplo, o tabernáculo de Moisés, ele era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio fala do corpo, o lugar santo fala da alma e o lugar santíssimo fala do espírito. Também o átrio fala do louvor, ou seja, o átrio fala da música, o lugar santo fala do louvor e o lugar santíssimo fala da adoração. O átrio também fala do levita, o lugar santo do sacerdote e o lugar santíssimo do sumo sacerdote. Então o tabernáculo era dividido dessas 3 formas. No átrio só havia 2 utensílios, que era o altar de holocausto e a pia de bronze. Isso ficava no pátio, lá fora. Já entrando para o tabernáculo, que nós podemos aplicar para os dias de hoje, é como se fosse o interior do templo, da igreja. E era dividido em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Havia um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo. E no lugar santo só havia 3 utensílios, que era o altar de ouro, o incensário, ou seja, o candeeiro, e também estava ali a mesa dos pães. E no lugar santíssimo só havia um utensílio, que era a arca da aliança. Isso quer dizer o seguinte, que uma igreja, ela não precisa ser muito enfeitada, porque o culto levítico deve ser copiado para da igreja atual. A forma que eles cultuavam deve ser a forma que a igreja deve cultuar hoje. O culto levítico é um modelo para a igreja contemporânea, bem como também o tabernáculo é um modelo da igreja atual. Então veja que só havia isso ali. Hoje você vê tantas igrejas enfeitadas, altares enfeitados. Tem altar que parece uma sala, tem quadro, tem sofá, tem mesa, não é verdade? E não precisa disso. Veja que o tabernáculo não era enfeitado, só tinha isso e a glória de Deus se manifestava. O importante não é os enfeites, o importante é se a glória de Deus vai descer ali. Aleluia!
E havia também, meus irmãos, todo um passo, todo um caminhar, porque o tabernáculo, ele é uma sombra, ele joga luz, não é verdade, para os dias de hoje. O tabernáculo, ele é uma sombra. Isso quer dizer o seguinte, que a igreja deve copiar a forma do tabernáculo. Hoje nós podemos perceber que nós caminhamos nessa direção. Primeiro, no pátio ou no átrio havia o altar de holocausto. Isso quer dizer o seguinte, que lá eu aceito Jesus como Salvador. Segundo, havia uma pia de bronze com água, onde os sacerdotes limpavam suas mãos e os seus pés. Isso quer dizer que depois que eu aceito Jesus como Salvador, eu sou batizado nas águas. Depois ele caminhava mais um pouco, entrava no lugar santo e ele ia para a mesa dos pães. Porque depois que eu sou batizado em águas, eu participo da mesa do Senhor. Depois ele ia para o candeeiro, porque no candeeiro é onde eu sou cheio do Espírito Santo. Depois do candeeiro, ele ia para o altar de incenso ou altar de ouro. É ali onde eu me torno um adorador. Depois do altar de ouro, eu caminho mais um pouco e entro no lugar santo e chego diante da arca, aonde eu me torno um ministro. Aleluia! Então, existe todo um passo, todo um caminhar. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode parar, ela tem que continuar. Eu aceito Jesus como Salvador hoje. Depois, eu tenho que caminhar. Eu não posso parar apenas no altar de holocausto. Eu tenho que continuar a caminhada. É por isso que tem muitos cristãos que estão estagnados no átrio. Eles só ficam ali e não saem. Não têm a ousadia de entrar no lugar santo. Depois que eu aceito Jesus agora, eu vou buscar o batismo em águas. Depois que eu sou batizado em águas, agora eu vou buscar os dons espirituais. Depois que eu busco os dons espirituais, eu vou buscar os dons ministeriais. Depois que eu busco os dons ministeriais, eu vou procurar estudar a palavra de Deus para pregar o evangelho, para me tornar um ministro. Aleluia! Eu tenho que continuar a caminhada. Eu não posso parar no lugar santo. Eu quero chegar no lugar santíssimo, diante da arca, aonde eu vou me tornar um ministro. Então são as caminhadas de um crente. Perceba, meus irmãos, que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo com o propósito, com o objetivo de habitar no meio do seu povo. Esse era o propósito de Deus. Então quando Israel saiu do Egito, ele disse para Moisés agora construir este tabernáculo, que era uma cópia do verdadeiro tabernáculo celestial. Esse era o objetivo de Deus, habitar no meio do seu povo. O fato de Deus querer habitar no meio do seu povo não o limitava a nada, porque ele continuava com seus atributos, sendo onipotente, onipresente, onisciente. Ele estava ali no tabernáculo, mas ele também estava no céu. Era apenas um desejo de Deus querer habitar no meio do seu povo, Israel, que ele havia separado do Egito. Aleluia! Isso é muito lindo. Isso mostra o amor de Deus por Israel. E o que não dizer da igreja? Jesus, ele nos ama e ele quer morar em nosso coração. Ele quer habitar em nós. Esse é o desejo dele, porque Deus habitava no tabernáculo de Moisés e hoje ele quer habitar dentro da sua igreja, que sou eu e é você. Então, tudo o que havia ali naquele tabernáculo era apenas uma cópia do que havia lá no céu. Por exemplo, no tabernáculo de Moisés, no lugar santo, havia o altar de incenso. E lá no céu existe este altar de incenso. No lugar santíssimo havia a arca da aliança. E lá no céu existe a arca, que é Jesus. É por isso que Deus permitiu que o templo fosse destruído e que Nabucodonosor destruísse a arca, sumisse com a arca. Para quê?
para que quando Jesus viesse, não tivesse duas arcas. Então, Jesus é a arca de Deus. Tudo o que havia no tabernáculo, há lá no céu. É porque Deus queria que quando ele descesse na terra, ele se confundisse com o céu, porque estaria muito parecido, não é verdade? Isso, meus irmãos, é muito rico a nos ensinar. Nós temos muitas tipologias no tabernáculo. Este trimestre vai ser de muita riqueza espiritual para a igreja. Você deve estar se perguntando: para que estudar sobre tabernáculo? O que eu vou aprender com isso? Meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso tabernáculo neotestamentário. E nós devemos estudar, porque nós vamos ver ali Jesus tipificado. E isso é muito importante para a igreja. Então perceba que no Antigo Testamento, para alguém se aproximar de Deus, só poderia ser por intermédio do sumo sacerdote. E hoje não. Hoje nós podemos se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. E quem não era levita não podia entrar no lugar santo e nem no lugar santíssimo, se não fosse sacerdote e nem sumo sacerdote. E hoje a igreja, ela pode entrar no lugar santíssimo, porque o véu foi rasgado. E nós temos pleno acesso para entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus. Então, meus irmãos, que esta lição possa nos ensinar, que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, que nós possamos crescer em Cristo. Amém? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente.